sua Bíblia comigo. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Existe algo novo de Deus para você nesta noite. Existe algo novo do Senhor nesta noite. Aleluias. Aí nós ouvimos aqui, você tem tudo para desanimar. Você tem tudo para parar, mas não desanima não. Tudo vai dar certo. Cristo está por perto. Ele é a solução que você precisa. Talvez você esteja assim rejeitado, desanimado, triste. Mas eu vim aqui como serva do Senhor dizer para você que Deus está te olhando. Deus está te vendo. Aleluia. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11 diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos à roda da mesa, até que ele venha. Então mandou em busca dele, e trouxe, e era ruivo, formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta, e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. Amém? Podemos assentar? A palavra do Senhor, ela é grandiosa. A palavra do Senhor, ela é magnífica. Eu quero te dizer nesta noite que quando Deus chama, Deus não chama os seus profetas para coisas fáceis. Lá no livro de Jeremias, eu vejo Deus chamando o profeta, no capítulo 1, no versículo 5. Ele fala assim: olha, eu sou uma criança, como é que você vai me chamar para uma tão grande obra? Deus não está preocupado com idade, Deus não está preocupado com capacidade intelectual, mas Deus está preocupado com um coração disposto a servir. Deus está preocupado com um coração disposto a adorar. E nós vemos que o chamado dos homens de Deus, quando Deus chama Jeremias, depois você vai ver assim, olha, falando assim: olha, diga aquele povo, no capítulo 3 de Jeremias: a mim deixaram mananciais de águas vivas, e me trocaram por cisternas rotas que não têm água. Deus não chama para coisa fácil. Ei, se você tem um chamado, Deus não vai te chamar para coisa fácil, não. E nós vemos que quando Deus chama Jeremias, Ele chama também o profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, ele fala assim: olha, ai de mim, doutora Laisa, o profeta fala assim: ai de mim, que sou um povo, que sou de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia. Nós vemos que Isaías, ele reconhece a sua debilidade, ele reconhece a sua miserabilidade humana. Nós somos os mais miseráveis diante de Deus. E a gente aprende que quando Moisés, lá no livro de Êxodo, no capítulo 4, Deus chama Moisés. Ele fala assim: olha, mas eu sou pesado em língua. E ele fala assim: olha, Senhor, vê quem você vai enviar, menos a mim. É assim, presbítero Jonatas, a gente fala assim: Senhor, vê quem o Senhor vai enviar lá. Envia alguém para pregar lá, menos a mim. Mas o Senhor fala: é você mesmo que vai, e é você que vai falar. E Deus te chama para uma grande obra, Deus te chama para uma grande coisa. E nós vemos que o Senhor, Ele vê o nosso coração. Adriana, onde está isso? Eu vou te mostrar. Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, sabe quando me deito, sabe quando me levanto, Tu conheces o meu andar. Olha bem, se eu subir ao mais alto céu, Tu lá está. Se eu descer ao profundo do abismo, Tu vai estar lá. E o salmista escreve assim: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos
retos, pelos caminhos eternos. Deus, Ele está procurando, Ele quer sondar coração. Ele sonda, Ele conhece o seu deitar, Ele conhece o seu levantar. E quando a gente entra aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, Deus fala assim com o profeta: olha, profeta, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para sempre? Olha, profeta, vai à casa de Jessé, o belemita, porque dentro dos teus filhos tenho provido um rei. E o mais interessante é que Samuel fala assim: olha, como eu irei lá, Senhor? Olha, pois ouvindo isso, Saul vai me matar. Mas o Senhor fala assim: olha, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Ei, o profeta vai fazer algo que somente ele e Deus sabe. Tem coisa que Deus vai te chamar para fazer, que não é para você ficar contando para ninguém. Tem coisa que é para você fazer, mas você vai para o secreto com Deus, e Ele vai te mostrar, Ele vai te orientar. Você vai falar assim: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Eu estou aqui no teu altar. Senhor, ensina-me, guia-me pelos desejos do teu coração. E o profeta vai, ele fala assim: olha, como é que eu vou chegar lá? Saul vai me matar. Mas o Senhor fala assim: olha, você fala assim: vim para sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz que ele fala assim: olha, convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Deus fala com o profeta Samuel: eu te farei saber o que você há de fazer. Deus, talvez você esteja assim: olha, eu ainda não sei para que Deus me chamou, eu ainda não sei o chamado, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus te fará saber, aleluias, o que você há de fazer. E o Senhor ainda completa assim: olha, e você vai ungir, mas você vai ungir quem eu te disser, aleluias. E a Bíblia diz, quando ele chega até Belém, ele fala assim, eles perguntam: é de paz a tua vinda? Eles perguntam ao profeta, ele fala assim: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E Jessé, ele chama os seus filhos e ele convida. E a Bíblia diz que os filhos de Jessé foram vindo, e vem Eliabe, e Deus fala assim: olha, Samuel, não unge Eliabe, porque não é esse que eu tenho escolhido, aleluias, esse não é ungido. Mas olha bem, aí Deus fala com o profeta, ainda no capítulo 16, no versículo 7, olha, Samuel, deixa eu te dizer uma coisa: não atentes para a aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o que está dentro do coração. O que você tem dentro do seu coração hoje? O que tem dentro do seu coração hoje? Quando os irmãos cantaram aqui, eu lembrei de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, ele fala assim: olha, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Ei, novo e vivo caminho, Santo dos Santos, fala de comunhão, presbítero, fala de adoração, fala de vida com Deus. Como está a sua adoração? Como está a sua comunhão com Deus? E a Bíblia diz que vem Abinadab, passa Eliabe,
passa Samar. E a Bíblia diz que, olha, profeta, não atente para a aparência. Mas lá na frente, você vai ver, a gente abre um parêntese aqui do Antigo Testamento. Todo o Antigo, ele aponta para o Novo. Lá no livro de João, no capítulo 4, irmã Meire, quando aquela mulher lá pergunta assim: olha, Senhor, aonde é que nós vamos te adorar? É no monte em Jerusalém? Aí Jesus fala assim: não, a hora vem, e é agora, que o Pai procura verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem adoração aí? Tem adoração aí? Dê o seu melhor para Deus. Dê para Ele hoje a sua melhor adoração. Dê para Ele hoje o seu melhor trabalho. Dê a Ele hoje o seu melhor louvor. Aí a gente prossegue no texto. E a Bíblia diz que passa Abinadab, passa Samar. E assim fez passar os 7 filhos diante de Samuel. Porém o Senhor falou assim: olha, nenhum desses. Presta atenção. O mundo, ele vê a nossa capa. A sociedade vê você como um lixo, como um excluído. Deus não. Ele vê o que está dentro do seu coração. Ele te vê como imagem e semelhança dele. E talvez o inimigo tenha colocado no seu coração: você é verdadeiramente isso que te rotularam. Você é verdadeiramente isso que te colocaram, que te deram um emblema de rejeitado. Quando chega aqui no texto, Samuel fala assim com o profeta, com Jessé: acabaram-se os mancebos? Aí o pai fala assim: não, tem um menor, está no campo, está trabalhando, está cuidando de ovelha, está tirando carrapicho. Presta atenção, aleluia. Lá estava Davi. Mas quando a gente começa a entrar, o Espírito Santo começa a fazer a gente entender que Davi, ele não ficou preso assim: fui rejeitado, ninguém lembrou de mim, fui esquecido, passou todo mundo para ungir, menos eu, ninguém está me vendo, agora também eu não vou lá não, passou todo mundo, por que agora sou eu não? Presta atenção. Talvez ninguém te olha, talvez ninguém lembra de você. Deus te vê, e Ele está vendo o teu trabalho, Ele está vendo o teu esforço. Mas como é que é isso? Quer fazer coisas grandes para Deus? Comece a fazer coisas pequenas. Ajuda na cantina, ajuda a limpar o banheiro, ajuda a organizar as cadeiras, ajuda a visitar, ajuda a subir o morro. E Deus não chama quem está parado de braços cruzados, não. Se você tem um chamado, se você tem um propósito que Deus já colocou no seu coração, levante-se hoje e diga assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero trabalhar, eu quero fazer o melhor para Ti, eu quero estar no centro da Tua vontade. E a Bíblia diz que quando Jessé, ele fala assim: olha, acabaram-se os jovens, ele fala assim: não, falta o menor, esse que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamar ele, porque não nos assentaremos à mesa até que o moço chegue até aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém estava vendo.
Talvez Davi estava naquele momento ali rejeitado, não foi lembrado, não era o escolhido, aleluias. Mas ele, quando Deus entra na história, Ele manda parar tudo até que você chegue. Quando Deus entra na história, Ele fala assim: para tudo que agora eu vou agir, para tudo que agora eu vou ungir, para tudo que agora vai ser chamado para pregar, para tudo que vai cantar, para tudo que vai levar o meu nome adiante, para tudo que vai pregar as ações, para tudo. Você recebe essa palavra? Deus. Momento daquela unção. Passa 1, 2, Abinadab, Eliabe, Samar. Não, a unção parou, para. Enquanto o menor não chegar aqui, nós não nos assentaremos à mesa. Aleluias. E a Bíblia diz, e Samuel vem, ele toma o vaso de azeite, e ele unge no meio de seus irmãos. A Bíblia diz que naquele dia o Espírito de Deus se apossou de Davi, se apoderou dele. E a Bíblia diz que na continuidade do texto, Saul, o Espírito de Deus, ele se apodera de Davi, mas ele sai de Saul. E a Bíblia diz que um espírito maligno se apoderava, atormentava Saul. E o mais interessante é que quando aquele espírito maligno se apoderava, ele falava assim: olha, eis que o espírito mau te assombra. Aí ele fala assim: olha, busquem um homem que saiba tocar harpa. Oh, glória! E olha, ele diz assim: olha, será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Um dos criados de Saul fala assim: eu conheço um que sabe tocar harpa, e eu conheço um que vem todo domingo no culto da melhor idade. Eu conheço um que não perde um círculo de oração. Eu conheço um que tem vida no monte com Deus. Eu conheço um que lê Bíblia. Eu conheço um que tem vida no altar. Aleluias. Aí Saul fala assim: manda buscar esse menino, chama esse jovem. E a Bíblia diz que ele fala assim: tenho visto um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, o Senhor é com ele. E a Bíblia diz que quando o espírito mau se apoderava de Saul, quando Davi tocava a harpa, o espírito era expelido, era expulso. Tem louvor nas suas mãos, tem oração, tem poder. Que palavra você tem para dizer para alguém que está do seu lado? Que louvor você tem? Qual o exemplo? Quando a gente abre aqui, aí Saul fala assim: olha, deixa estar Davi perante mim, porque achou graça aos meus olhos. Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aí a gente entra nesse contexto da vida de Davi. Davi está no campo, trabalhando, cuidando de ovelha. Matou um urso, matou um leão. Aí quando você chega lá na frente, no capítulo 17,
você vai ver que Davi, quando ele vê os filisteus insultando, quando ele vê aquele gigante filisteu insultando o exército de Israel, ele fala assim: epa. E o gigante chegava assim: eu quero ver se tem um homem aí para lutar comigo. E a Bíblia diz que Davi falou assim: sou eu vou. Sabe o que quer dizer isto? Eu tenho experiência com Deus, o meu Deus vai comigo, eu vou. Já matei um urso, já matei um leão, já sei cuidar de ovelha, já sei cuidar de carrapicho, mas um gigante é apenas mais um. Eu vou em nome do Senhor. E aí, qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a nossa postura diante de Deus? Presta atenção. Nesse contexto, quando Davi estava lá no campo, cuidando de ovelha, talvez esquecido, me faz lembrar de Gênesis, pastores, no capítulo 37, quando José, ele foi rejeitado por seus irmãos, ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido para o Egito, ele foi como escravo, ele ficou preso, tinha tudo para ser frustrado, Mandelva, tinha tudo para ser derrotado, tinha tudo para parar, tinha tudo para desistir. Presta atenção, Deus não te fez para ser perdedor, Deus não te fez para ser derrotado, Deus te fez para ser vencedor, Deus te fez para ser vencedora. Receba a vitória hoje, em nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho. Receba a vitória do Senhor. Você não é perdedor, você não é perdedora, você não é frustrado, você não é desanimado. Romanos 8, Paulo escreve assim: quem me separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Presta atenção, o que está te separando de Deus? O que está te separando da comunhão com o Senhor? José tinha comunhão com Deus, preso num cárcere. O momento que ele teve para pecar, ele corre, ele fala assim: olha, porventura pecaria eu contra o meu Deus? E aí, Deus está procurando pessoas, Deus está procurando verdadeiros adoradores, Deus está procurando assim, olha, povo que se mantém inculpáveis, irrepreensíveis, no meio de uma geração corrupta. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar comigo? Porque Deus pode contar com Davi, e a Bíblia diz que era o menor, estava ali cuidando, tinha tudo para ser desanimado, tinha tudo para parar, tinha tudo para falar assim: eu não quero mais, hoje eu entrego o meu cartão de membro, hoje eu vou embora. Mas Davi, ele falava assim: olha, como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ele fala assim: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Comunhão, fala de vida de comunhão, fala de vida de adoração. Quando a gente vai lá no livro de Hebreus, quando ele fala de entrar no novo e vive o caminho, e Jesus, ele chama a gente para comunhão, e Pedro escreve assim: olha, como é santo aquele que vos chamou.
sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Santidade está perto do Senhor. Essa vida que Davi tinha, essa vida que José teve, presta atenção, essa vida de chegar a reinado requer cuidar de ovelha, requer tirar carrapicho, requer que você faça como Deus falou com Jeremias no capítulo 18. Jeremias, meu filho, desce à casa do olheiro e lá eu vou te mostrar. Tem que descer, Lohane, a casa do olheiro, tem que descer na casa da oração, tem que descer no jejum, tem que descer assim, olha, dizendo: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, eu não sou nada, eu não posso nada, mas se o Senhor tem uma grande obra na minha vida, cumpra o Teu desígnio em mim, cumpra o Teu propósito em mim. Comunhão, vida de adoração. A gente está num momento muito difícil, num momento, né, pós-pandemia, mas ao invés das coisas melhorarem, parece que piorou. E Deus, Ele quer estar perto da gente. Ele quer estar perto de você. Quanto tempo você tira do dia para buscar a Deus? Quanto tempo você para ler a palavra do Senhor? E a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Perto está o Senhor daqueles que estão dispostos a ouvir o seu chamado. E a gente termina essa palavra lá no livro de Lucas. Ele fala assim: olha, achei a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, que cumprirá toda a minha boa vontade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus está à procura de homens e mulheres. Deus não está à procura de pós-graduação, faculdade, mestrado, doutorado. Tem muita gente aí. Deus está à procura de quem está com o coração disposto a ajudar, disposto a dizer assim: Senhor, eu quero. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. Livro do profeta Isaías diz assim, olha, 43. Eis que eu faço nova todas as coisas. Porventura, não havereis? Eis que eu porei caminho no deserto. Hoje, Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. Ele quer colocar caminho no deserto. Ele quer dizer assim para você: olha, eu fui um rejeitado, eu fui esquecido, mas eu quero te dizer que não. Mantenha a sua comunhão com Deus, que Deus vai mandar te chamar. Deus vai mandar te buscar. E na hora que Ele fizer isso, você diz assim: olha, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Livro do profeta Isaías, gente, versículo 60, capítulo 61, versículo 1, diz assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Sabe por quê? Porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas, a quebrantar os contritos de coração, a restaurar os cativos, a pôr em liberdade os presos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Quando o Espírito do Senhor, Ele está sobre nós, como estava sobre a vida de Davi, a gente nunca mais é o mesmo. Sabe por quê? A chama arde lá dentro. Lá dentro. E não apaga o mistério.
Levítico 6,13 fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tem chama aí, tem fogo aí. Deus pode contar com você nesse novo momento. Já é final. Presta atenção. Nós estamos na reta final. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vou concluir essa palavra. Livro de Filipenses, capítulo 2. Davi estava servindo quando ele foi chamado para uma grande obra, que era ser rei de Israel. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo 11, diz assim, olha, ele fala assim, versículo 6, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento tem dentro de você? Que sentimento tem dentro de mim? De amor pelas almas perdidas? Ou de se sentir vitimado? Eu sou um coitado, eu sou uma coitadinha, ninguém olha para mim. Para com isto. Vem servir a Deus, vem levantar sua mão, vem dizer a Deus, Senhor, eu quero, eu posso visitar, eu posso fazer alguma coisa na sua obra. Fica dando uma de vítima. Para com isso. Aí Jesus falou assim, olha, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e foi até a morte, obediente, até a morte de cruz. Mas olha bem, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobrenome, sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, dos que estão nos céus e debaixo da terra. Jesus, ele foi obediente. E aí? E você? E nós? Será que estamos dispostos a obedecer? A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça ao Senhor. Obedeça a voz de Deus. Não fique aí assim, parado. Fique de pé. Cadê Ricardo? Cadê o Joab com louvor aí? Fica parado não. Fica desanimado não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem algo novo na sua vida. Talvez você entrou aqui hoje dizendo assim, olha, Deriana, mas eu fiz tudo errado. Eu errei. Eu pequei. Eu desobedeci. Livro de Romanos, capítulo 5, diz assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez você entrou aqui hoje. Feche seus olhos. É um momento de reflexão. Feche os olhos. Ore agora. Ore por alguém agora. Ore por você. Talvez você entrou aqui hoje desanimado, aflito, frustrado, perdido. Tipo assim, olha, eu sou o pior da minha casa. Eu sou o pior do meu trabalho. Eu sou a pior na minha rua. Presta atenção. Jesus está de braços abertos dizendo para você, você é o melhor que eu tenho. Ele quer te abraçar nesta noite. Ele quer mudar a sua história. Ele quer dizer assim, olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem coisa nova. Deus tem algo novo. Deus tem algo novo. Senhor, o Senhor continua sendo Deus. Quando tudo dá certo, o Senhor é Deus. Se não der certo aos nossos olhos,
O Senhor continua sendo Deus. Obrigado por esta noite tão especial, pelo culto que o Senhor nos deu. Leva-nos em paz aos nossos lares. Entregamos a Ti a nossa adoração. Entregamos a Ti a nossa semana. Entregamos a Ti, ó Deus, tudo que temos e somos. Senhor, nos ajude a melhorar. Transforma-nos conforme a imagem e a semelhança do Teu Filho Jesus. Toma as famílias da igreja, Senhor. Levanta a mão aí as famílias. Toma essa família, esse pai, essa mãe, essa criança. Toma o Teu povo nas Tuas mãos. Deus, os nossos amigos visitantes, os irmãos que vieram no culto, aqueles que não vinham há um tempo, e tem tantos outros, Senhor, que no pós-pandemia precisam ser despertados para vir para a Tua presença. Deus, aqueles que estão online, aqueles que estão pelo rádio, aqueles que estão, Senhor, fazendo, ó Deus, o acompanhamento distante, em cidades distantes, Senhor, nós Te entregamos a vida de cada um agora. Dá-nos uma noite de paz, guarda-nos com as Tuas mãos poderosas, ajuda-nos a caminhar, ajuda-nos a resolver os problemas. Deus, o Senhor que achou Davi, o Senhor também nos achou. Eis-nos aqui estamos para fazer a Tua obra. Leva o Seu povo na sua santa paz e ajuda-nos a olhar somente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Abençoa o programa Ebenezer Live amanhã. Ó Deus, as irmãs que estão ali embaixo trabalhando com a cantina. Ó Senhor, os nossos irmãos que podem nos ajudar, ó Deus, a investir naquele veículo de rádio para mantê-lo no ar. Senhor, nos ajude para que possamos alcançar essa cidade para Jesus. Fique conosco, Senhor. Abençoa a programação da semana. Ó Deus, a vinda das irmãs no sábado. Ó Deus, a alegria que tivemos de ter, ó Deus, ontem a palavra do nosso irmão Leandro Borges, que estará conosco também. Mas a nossa expectativa mesmo, Senhor, não é o culto de amanhã. A nossa expectativa mesmo não é o culto de sábado com cantor convidado. A nossa expectativa é o dia em que os portais celestiais se abrirão e nós ouviremos a trombeta tocar. A nossa expectativa é ver Jesus descendo nas nuvens com poder, com poder, com poder, com poder, com poder e grande glória. A nossa expectativa é ver a face adorada daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, oh glória. A nossa esperança não é o culto de amanhã. A nossa esperança não são as coisas daqui. A nossa esperança não pode ser tomada por um ladrão que rouba o recurso. Porque, Senhor, nós trabalhamos, nós ganhamos a nossa vida, nós ajuntamos as nossas coisas, mas elas são só coisas. O que nós estamos construindo é um tesouro do céu, onde a traça não corrói, aonde o bandido não rouba. E a nossa esperança é ver a face do amado da nossa alma, daquele que é o mais precioso entre os milhares, daquele que é a resplandecente estrela da manhã, daquele que é a raiz de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, aquele cujos olhos são como chama de fogo, aquele que tem os pés reluzentes como latão quando está
incandescente no fogo, aquele cujos cabelos são como a branca lã, e da boca sai uma espada aguda, afiada de 2 gumes. A nossa esperança está nele, que é a razão da nossa vida. Jesus, Jesus, o nome que faz o inferno tremer, o nome que faz a terra estremecer, o nome que é o nome mais excelente no céu, ei, o nome mais poderoso na terra, oh glória, o nome forte, o nome santo, o nome de Jesus. É nome poderoso, é nome que cura, é nome que salva, é nome que liberta, nome santo, o nome de Jesus. Seja engrandecido, seja exaltado para sempre e sempre, para sempre e sempre, para sempre e sempre e sempre, para sempre e sempre, o sempre e sempre, o nome de Jesus, nome santo, nome bom, nome maravilhoso, nome grandioso. Ao sair daqui, Senhor, nós não vamos sair da Tua presença. Nós vamos contigo pela rua, vamos contigo no carro, vamos chegar contigo em casa. Batiza o crente de noite em casa com o Espírito Santo. Acorda no meio da noite e coloca fogo na casa. Acende a chama, Senhor, e nos dê a renovação dessa esperança, para a glória do nome dEle, o nome de Jesus. Que seja sobre nós a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces e santas consolações do Santo Espírito de Deus. Todos nós digamos juntos: